Olá, eu sou a Jennifer. Eu sou a Brenda Cauane e esse é o canal Em Debate Gênero e Relações Internacionais. E nós estamos aqui juntas depois de muito tempo, para que a gente conseguiu agora gravar um vídeo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a gente. Jennifer? Estou muito feliz, né, Brenda, da gente ter conseguido finalmente gravar esse vídeo, né? Nós, como organizadoras do canal, por incrível que pareça, não dava tempo, né? A gente não conseguia meio que esquematizar as nossas agendas. Então, eu fico muito feliz, né, de a gente ter conseguido ter organizado e a gente finalmente estar juntas nesse canal. Fico muito feliz também pelo fato de você estar, né, nesse caminhar, né, ambiental. E assim, falando um pouquinho, né, sobre mim, né, nesse aspecto, na verdade, as pesquisas ambientais, elas, na verdade, iniciaram para mim desde que eu era meio que adolescente, muito impactada pelas questões do trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava na questão de saneamento de água, e ele começa a falar muito sobre a questão da importância sobre a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos, tanto que Curitiba foi uma das primeiras cidades, né, a primeira capital, a fazer essa reciclagem e fazendo muita campanha nesse sentido. E desde então, né, eu começo então a me interessar muito sobre esse tema. E aí isso faz com que na graduação eu encontre, né, a grande importância dessa agenda ambiental, que para mim, no início, era uma discussão muito local. Ah, então a gente está falando sobre reciclagem e coleta de separação de resíduos sólidos, então, na minha cabeça, né, como alguém que ainda está se formando, né, era muito algo restrito. E aí a gente, né, ao longo, né, do processo, dentro da graduação, foi percebendo que isso é uma agenda de discussões entre estados, de políticas que são importantes no contexto internacional, né, e dentro, principalmente, da ONU, né, essas discussões da agenda da ONU. E aí, quando, né, eu fui trazer, então, essas discussões, a minha temática na graduação, eu não sei se eu já te contei sobre isso, né, Breno? É, eu fiquei muito impactada, justamente, acho que impacto do meu pai, né? Sim, essa do seu pai eu não sabia, tô sabendo agora. Que era a questão da água. E aí, então, eu fui muito impactada sobre essas discussões que aparecem justamente. Bom, eu comecei a minha graduação em Relações Internacionais em 1998. Então, era uma discussão de que se a água ela iria continuar, né? Ou se a água seria o próximo petróleo, ou seja, do século XXI, a água ser o petróleo, né? Deste novo século, pelo fato da escassez de água potável, por causa dos impactos ambientais e tal. E a partir desse link, eu trago toda a discussão, né, sobre a questão da água, sobre os impactos ambientais nos recursos hídricos, tanto que, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem recursos hídricos, ou seja, água doce. No entanto, ele utiliza esses recursos hídricos de forma muito incipiente, ou seja, muito ineficaz. Ele polui muito essa água que é disponível, né? E aí eu trago a discussão, que ainda é uma temática que é claro que fica ainda no meu coração essa temática, embora faz tempo, mas que envolve, né, o Mercosul, organizações internacionais, que é a discussão sobre o aquífero Guarani, né? De um aquífero que se projetava ser utilizado para, né, para captar água, e a discussão que eu fiz era justamente sobre essa política transfronteiriça entre os Tem um quatro. livro, desculpa te interromper, mas você escreveu um livro sobre isso, Sim, né? Bom, desculpa te interromper, mas eu lembro que quando eu estava na graduação, acho que eu estava em 2017, se eu não me engano, eu estava no meu terceiro período, segundo período da faculdade. Eu não tinha tido aula ainda com você, uhum. porque acho que você dava Tri 1, mas a minha grade era uma grade que você não dava aula ainda. É, e
E eu lembro que eu fui numa palestra sua sobre esse livro, sobre o seu... Acho que foi sobre educação ambiental, né? E aí, Isso, de caso, o aquífero Guarani. isso mesmo. Agora eu não lembro se foi 2017, acho que foi Também não. 2017. Foi, É. bem no meu comecinho assim, da faculdade, acho que você que me despertou essas Ai, coisas. não sabia. Era essa pergunta que eu ia fazer para você. Como é que aconteceu esse caminhar, né? Sobre as questões ambientais aí. Então, como eu disse, né? Veio uma chama, acendeu uma chama. Eu não, assim, não tive experiência quando criança, nem quando adolescente, com essa questão, tanto que é um fato sobre mim. Eu fazia química no ensino médio, então, tipo, para mim era assim, eu vou destruir o meio ambiente, porque eu tô nem aí para o meio ambiente, credo. Mas em um momento da minha vida eu fui assim. Eu fiz química, né? E aí, mas assim, com o decorrer que você vai aprendendo, enfim, na graduação, você vai entendendo, né? Enfim, você vai formando uma consciência, você não tem mais 14, 15 anos que você pensa, ok, o meio ambiente tá aí pra gente para sempre, né? E você acho que desvincula, né? Acho que esse é o principal objetivo, você desvincular o meio ambiente como uma matéria, mas ele como um ser que faz parte de um ecossistema e que ele faz parte da gente, que se ele não tá aqui, a gente também não tá. E porque a gente vê muito disso dentro do sistema capitalista, que o meio ambiente é uma mercadoria e que ela está ali para ser produzido, para dar renda, enfim, para trazer várias coisas. E a gente enxerga isso como uma mercadoria. E eu acho que quando a gente faz esse pum, esse que eu falo, né, esse pum, que é esse você desconectar essas coisas dentro de você, que ela não, o meio ambiente não é uma mercadoria, eu acho que foi aí que me acendeu. E isso vem de um papel de uma educação, de uma consciência, enfim, que você vai adquirindo conforme o tempo, conforme o que você está procurando, enfim. E eu acho que vem muito assim e essa foi a minha experiência, assim, de escutando as pessoas falando, de ouvir uma palestra sua, de ter uma matéria sobre isso dentro da faculdade, de ter pessoas que estão trabalhando com isso e que estão perto de você, e você começa a ver essa importância, e aí eu me vi já imersa nesse mundo ambiental e principalmente socioambiental e político, né, que não é só da parte técnica ambiental, né, que disso, na verdade, tenho pouquíssimo entendimento, mas tipo, mais essa parte social e político, né, o que diz sobre a questão da agenda ambiental, né. Eu fiz o meu TCC com a super orientadora Jennifer, né, então ela me ajudou a desenvolver tudo isso que eu fiz sobre a questão das mudanças climáticas, em um contexto também político e principalmente em um contexto de segurança, enfim, com discursos, tentando com que a agenda climática entra em uma pauta de uma agenda de securitização, o que eu fiquei extremamente feliz que esse ano novamente foi repercussão, tipo, em vários jornais que o Conselho de Segurança voltou a, a discutir isso dentro as mudanças climáticas como uma ameaça para a paz e para a segurança dentro do sistema internacional. O meu TCC era basicamente sobre isso, e eu fiquei muito feliz que isso está vindo com muita força agora, que está sendo debatido com bastante força, porque mesmo o secretário-geral, o Antônio Guterres, né, o secretário-geral da ONU, ele fala, né, que mesmo com a pandemia, a agenda principal dentro da ONU está sendo as mudanças climáticas, está sendo a questão da agenda ambiental, porque essa é uma questão de emergência e que a gente não tem tempo a perder quanto a combater isso, né, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Mas esse foi o meu despertar, né, e eu fui a partir desse estalo que eu tive uma matéria da faculdade que chamava Política Ambiental, tive o apoio da Jennifer, me apoiando em todas as pesquisas, enfim, me dando incentivo e maravilhosos livros sobre a questão ambiental, que eu acho que esse é um ponto importante também, tipo, de você buscar conhecimento, de você entender mais. E também eu comecei a fazer trabalhos voluntários, então, além da questão acadêmica, eu comecei a procurar questões práticas, porque eu precisava ter esse conhecimento prático também. Então, eu comecei a participar dos movimentos da própria ONU, que é o Plant for the Planet, em Curitiba. A gente ia para as escolas,
entrar como educadora socioambiental para falar sobre a questão das mudanças climáticas para as crianças, que elas são o futuro e que são elas que, de fato, a gente vai sentir, mas elas vão sentir mais ainda esses efeitos. Então, nesse papel, acreditando nesse papel na educação, como uma educação de qualidade, que é possível transformar o mundo, né? E aí eu me envolvi muito em um projeto que se chama União Amazônia Viva, que aí tratam especificamente com a região Amazônia, e aí com a região da Amazônia, né, e a população indígena e tradicional, quilombola, ribeirinhas, enfim, que foi aí que também me levou à proximidade com a questão da Amazônia, que é o que eu ando hoje tentando pesquisar, na verdade, aí tentando pesquisar sobre a questão da Amazônia dentro do desenvolvimento sustentável, né, que acho que esse é um aspecto muito importante. E também dentro do sistema de direitos humanos, né, que como o meio ambiente está dentro desse sistema de direitos humanos, né, que a gente sabe que no Equador, aqui, nosso vizinho, tem questões muito importantes dentro da Constituição deles, enfim, no Peru também, na Bolívia, enfim, tem alguns estados aqui, nossos vizinhos, que têm isso como a natureza como a mãe deles, né, a Pachamama, enfim, que a gente fala várias vezes sobre isso. E é basicamente isso, foi incentivo das pessoas, referências que eu fui vendo, coisas que eu fui lendo e fui entrando nesse mundo e eu não quero mais sair dele, porque é importante e é necessário. Tá no nosso dia a dia, né? Constantemente esse debate. E eu acho que uma das coisas que é importante ressaltar, né, justamente já que você falou da questão da ONU, é que atualmente a gente vai estar tendo novamente um resgate dessas discussões. Aqui para quem estuda a política ambiental, a gente vê esses períodos de altos e baixos, e eu acho que a gente passou por um período de negacionismo, de uma discussão, principalmente de um país extremamente importante na política internacional, que era os Estados Unidos, a negar a importância, né, sobre essas discussões sobre mudanças climáticas, de liderar essas agendas e incentivar que a ONU, né, tivesse mais importância entre os países para que as coisas saíssem do papel. E aí a gente vê com a mudança do governo, né, para o Biden, que essas discussões vão novamente serem trazidas com uma maior relevância do que estava existindo anteriormente, né? E aí a ONU ela vem também sendo uma estrutura que, assim, eu vou te falar assim, eu acho que quando eu descobri a ONU, né, acho que é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né, eu não posso também deixar de reconhecer que a ONU ela tem problemas, né, mas eu não consigo imaginar, né, o mundo sem a ONU, por todas as contribuições que ela já fez, principalmente no contexto de cooperação, de governança, né, global, para criar iniciativas técnicas nesse sentido. E a gente não pode esquecer que, não só na saúde, que a gente tem passado por essas discussões sobre pandemia, direitos humanos, questão de segurança internacional, mas também sobre o meio ambiente. E esse foi um grande despertar, né? Na minha graduação, e isso vai fazendo parte de todo o meu caminhar acadêmico, né? E não só acadêmico, como você mesmo falou, é nosso dia a dia, mas de entender, né, essa importância da ONU em trazer essas políticas, que é justamente isso que você trouxe, Brenda, né? De ações locais que possam contribuir, ou seja, essas iniciativas práticas que são incentivadas pela ONU, mas que são iniciativas locais que vão contribuir para o global. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, né? Então, acho que é muito sobre isso, né? Eu tenho uma frase muito na minha vida que é pensar global e agir local. Eu acho que esse é a principal coisa, né? A gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas a gente consegue mudar o que está ao nosso redor. E acho que a ONU, ela trabalha muito sobre isso a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que, no caso, ele é um apelo global, né? Para uma ação para acabar com diversas questões que hoje a gente tem dentro do mundo, né? Desde
a pobreza, mas principalmente em proteger o meio ambiente e clima, e garantir com que as próximas gerações, né, que aí vem esse conceito de desenvolvimento sustentável, que as próximas gerações tenham condições igualitárias de recursos, enfim, e de equilíbrio, né, dentro do ambiente que elas vivem. E que elas possam, então, desfrutar disso, né? Porque no ritmo que a gente está, não vai ter a próxima geração, porque não vai ter nada para a próxima geração. Então, esse objetivo do desenvolvimento sustentável, que são 7, né, 17, que a gente chama de as ODS, né? E elas são de extrema importância porque elas vêm para esse agir local, né? Então, eles pegam essas questões, vamos supor, a das mudanças climáticas, que é a ODS 13, que é, deixa eu ver o nome certinho, que é Ação contra a Mudança Global do Clima. Então, a gente sabe que a mudança climática, ela é uma coisa que ela é global, que eu estou fazendo uma coisa que ela vai afetar no mundo inteiro, mas que tem consequências locais. Então, tem estados pedindo emergências porque são estados-ilhas, então o nível do mar já está aumentando. Enfim, tem migrações forçadas devido a questões de mudanças climáticas, que tem várias questões, assim, ela acontece global, mas a consequência dela vai ser também muito local, e nesse local pode se expandir para uma coisa global, que, vamos supor, as geleiras todas descongelem, e vamos supor, adeus, entende? Tipo, e é que o mundo, o planeta está aquecendo cada vez mais por causa de emissões de carbono, de gases de efeito estufa. Então, tem todas essas coisas, mas principalmente a gente tem que agir local, e essas ODS vêm com esse objetivo, né, de você agir local. E é legal que na hora que eu estava falando, né, eu lembrei de um movimento que eu faço parte, que é o Youth Climate Leaders, que basicamente é líderes climáticos, né, são jovens climáticos, jovens líderes climáticos, para combater estão fazendo ações para combater essas mudanças climáticas, e eles agem no local, seja que a partir de educação, enfim, a gente tem hubs, né? E esses hubs, cada hub ele tem uma função, enfim, o hub pode ser de São Paulo, que seja para educação. O hub da Bahia pode ser que seja para uma questão de mar, enfim, são coisas locais que estão agindo, e isso é uma iniciativa que vem muito da ONU, né? A ONU proporcionando isso para que os jovens façam isso, né? Para que a população faça isso, para que a população tenha consciência, tipo, de que precisamos pensar no desenvolvimento sustentável, precisamos pensar no desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento justo, um desenvolvimento que não acabe com o meio ambiente, que venha com uma produção, mas que não acabe com o meio ambiente, né? Então, eu acho que é isso, né? De pensar muito global, mas agir local, assim, de fazer fazer o seu dia a dia, que tá na diferença, de você, enfim, ter a sua própria hortinha em casa, você separar lixo, isso faz diferença? Faz, mas a gente também tem que pensar também que a gente tem que fazer vamos supor, fazer muito advocacy, fazer muita, enfim, pressão sobre o governo, pressão sobre políticas, lutar com a causa indígena que está aí, querendo ou não, sendo devastada dentro desse contexto que a gente vive, né? Muitos dizem que está acontecendo um genocídio indígena, tanto que tem várias, como é que eu falo? Eu esqueci o nome disso, é uma coisa do direito que eles entram com ações dentro de cortes de direitos humanos, enfim, e isso está muito acontecendo, né? Então, acho que é isso, pensar global, agir local, mas fazer pressão também, fazer pressão no governo, fazer pressão em entidades, fazer pressão em empresas, enfim, não consumir da onde você acha que vem desmatamento, enfim, tudo isso, assim, é uma complexidade, né, de ações que a gente precisa fazer no dia a dia. Uma conscientização, né? Assim, acho que é essa discussão, né? De a gente se conscientizar, como você mesmo falou, de que os recursos naturais eles não são infinitos, eles são finitos. E se a gente não criar essa conscientização, até do próprio contexto que você falou, do consumo consciente, eu acho que essa é uma discussão que vem sendo trazida muito, né? Porque a gente meio que é padronizado
a essa prática do consumo, ou seja, esse ambiente capitalista de a gente achar que comprando coisas a gente vai ser feliz, né? Então isso traria felicidade. E aí você vai vendo que existe já algumas discussões de práticas de reciclagem que não são só a gente pensar em separar, né, o lixo, mas assim, não consumir, para que eu vou consumir, comprar roupa ou trocar o carro a cada ano, né? E tem toda uma temática, e aquilo que eu acho que é importante é ser consciente também daquilo que você está consumindo, né? Aquele produto está vindo da onde, né? Qual é a cadeia produtiva daquilo que você está consumindo, aquela, né, produto, houve uma mão de obra, né, escrava, né? Como é que foi esse produto? Como é que ele chegou, né, ao seu final? O que aconteceu, né, disso antes? E isso tudo vem nessas temáticas que a gente precisa. A única coisa que eu até faço até comentário, porque o que eu tenho lido bastante nessa questão é que o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, que ele é um conceito que traz essa busca por conscientização, mas ele é um conceito também que hoje ele gera críticas, né? Porque você fala manter o desenvolvimento para as gerações futuras. E a gente está sempre priorizando o desenvolvimento, né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisaria, né, refletir nessas discussões, e eu acho que é o que precisa também ser discutido cada vez mais dentro de uma política ambiental, pelo fato de que as coisas estão aí, né? As mudanças climáticas estão acontecendo e a gente consegue ver nitidamente os impactos disso cada dia, esses Sim, impactos, né? sim, e também uma questão assim que você levantou, eu acho que sobre o consumo, né? A gente muito se fala sobre uma economia circular, né? Não sei se você já ouviu. Uhum, É, não é um conceito tão novo, mas isso se vem se batendo muito, vem falando muito. Eu não sei explicar de fato como é que funciona, mas tipo, tem vídeos muito bons e, enfim, muita gente especializada nisso falando sobre isso, sobre economia circular, que no fato você nunca vai gerar resíduo, né? Então é uma cadeia, é um círculo, então é exatamente isso daqui. Então você não vai estar gerando resíduo. Então isso também é importante nessa pauta de consumo, mas também de economia, né? De que tipo de economia que a gente está criando, né? Então a gente tem que mudar esse tipo de economia, uhum. que é essa economia que a gente já está esgotada, tanto financeira, enfim, várias questões políticas e outras que a gente poderia ficar falando muito tempo, mas assim, pensar novas maneiras de se fazer economia, seja através da economia circular, seja através de uma economia verde, enfim, e isso está sendo muito debatido, né? E o que eu vejo assim, muitas pessoas jovens, principalmente da minha idade, estão tendo muitas iniciativas nesse ponto, seja de fazer uma startup, enfim, ou seja de você fazer um projeto, de você de local, sobre isso, né? Tipo, porque a gente está sentindo que a gente vai sofrer muito mais do que a população que não está nem aí para isso, entendeu? E também reconhecer que é um lugar de privilégio para aquelas pessoas que têm esse entendimento também. Porque é muito fácil falar assim, não consuma tal coisa, mas a gente sabe que tem uma questão economicamente aí falando, que não é todo mundo que tem dinheiro para você consumir tal produto, entende? Então, por isso que é muito pensar sobre também o consumo consciente, com certeza, entendendo o seu lugar de privilégio, entendendo o seu lugar de onde você está, mas também entendendo que a gente precisa pensar para além desse consumo consciente, mas pensar em novas formas de economia, para que todo mundo seja beneficiado com isso, para que a gente tenha, de fato, esse desenvolvimento sustentável, não só um desenvolvimento econômico, né, mas que seja sustentável, que acho que é isso que você trouxe, né, trazer É. essa pauta da sustentabilidade como o centro e não o desenvolvimento como centro, mas sim a sustentabilidade como centro, né? Que é muito Exatamente. Em vez do desenvolvimento ser sustentabilidade, né, como o primeiro ponto dessa discussão, né, e não o desenvolvimento, exatamente. Eu acho que o que você fala, né, traz um conceito já que vem, que é a economia solidária, né, que é essa economia que você traz aí todo esse ciclo
e trazendo justamente essa questão também de você reconhecer a economia local, os produtores locais, aquela, né, não a grande indústria que já está rica, né? E eu acho que esse é um ponto também que eu vi sendo debatido demais agora na pandemia, que é você priorizar, né, os locais, aquilo que está ali na sua cidade, aquilo que está próximo de você, para você também, né, reconhecer que essas economias locais, elas são extremamente importantes, mas com todo o cuidado consciente, mas principalmente também trazer essa ideia, né? Então, acho que isso é bom. Não, e é super isso. Na pandemia a gente viu muito, né? Tem até, acho que tem um slogan que fica na cabeça, né? Consuma do local, apoie o local, que a gente viu isso muito nos jornais, enfim, ou nas propagandas, estava muito apoie o local. E desvincular da questão desse mundo globalizado, né? Que a gente tem hoje, que você não precisa comprar tudo que vem, sei lá, tudo que é importado. Consuma o local, tipo, para que esse local desenvolva, e esse local, muitas das vezes, é mais sustentável, maioria das vezes é sustentável, que vem de um trabalho sustentável, que não traz tantas emissões de gases de efeito estufa, enfim, e tem tudo isso, né? Você precisa ter essa consciência, você precisa não comprar, você precisa entender seu lugar. É um ambiente de muita complexidade que envolve desde educação, desde economia, desde política, desde tudo, né? Então, eu acho que por isso que o Antônio Gutierrez ele diz, né, que a principal pauta hoje seria a ambiental, né? Porque ela está envolvendo Sim. tudo, desde a sua vida, desde tudo. Tá tudo interconectado, né? Tá assim, tipo, como se fosse, né? Tanto que os próprios objetivos, os 17 objetivos, por mais que você fale da redução da pobreza, que ele não também tem a questão, né, ambiental, de sustentabilidade, enfim. Sim, acho que é parte de um todo, né? De não pegar uma parte, tirar daquilo dali como se ela não tivesse parte, como se ela não fosse parte de um sistema, né? E ter uma coisa sistêmica, né? Então, é sistêmica e complexa. Então, eu acho que é difícil. Acho que é uma coisa assim meio, diria até que é um pouco idealista, assim, o que a gente tenta, né? Precisa ser realista, né? Mas precisa, sabe? Porque, assim, no contexto que a gente vive hoje, né? Você precisa tirar força lá do fundo e falar assim, não vamos resistir. E é isso que nos dá força, assim, sabe? Tipo, de ver essas iniciativas, de ver pessoas, de ver programas, enfim. E de ver que, de fato, agora isso está sendo mais debatido, que isso está sendo mais falado, que, vamos supor, tá na roda, entendeu? Da conversa do dia a dia das pessoas, porque infelizmente elas estão sentindo elas, como diz aquele ditado, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Infelizmente a gente vai pela dor. Então, acho que também é sobre isso. Então, Brenda, né, que bom que a gente conseguiu marcar aí e finalmente a gente fazer o nosso primeiro vídeo juntas. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado também, né, da nossa conversa. Lembrando que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Brenda, o que mais? Curtir, escrever a gente no Instagram, enfim, acompanha a gente e mandem sugestões para o que vocês querem a gente ouvir falar, ou quem vocês querem ouvir falar, enfim. Que quando a gente começou, a gente queria muito falar sobre essa questão de lugar de fala, sobre as pessoas terem voz, enfim. Então, mandem sugestões para a gente, que a gente vai à luta. Sim. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.